Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Para esta ocasião, teremos o tema Protegidos contra a astúcia da serpente, para o qual leremos a Escritura em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao 13, que corresponde a Filadélfia, aqui a igreja de Filadélfia, onde se reflete o que estará também acontecendo em nosso tempo. Disse, capítulo 3, versículo 7 em diante, disse: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ou seja, escreve ao anjo da igreja de Filadélfia. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação, ou seja, da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo inteiro para provar aos que moram sobre a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E leremos em Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante, onde nos disse: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem tomar assento, tenham a bondade. Em Gênesis, temos a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também temos a árvore da vida. A árvore da vida é Cristo,
o qual ali estava em seu corpo teofânico, e também ali estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o diabo, o qual também estava ali, no meio do jardim do Éden, em seu corpo, espírito de outra dimensão. E para o ser humano ali, comer ou da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da árvore da vida, tinha que se encarnar ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual é o diabo, se fez carne na serpente, aquele animal que era parecido ao homem, mas que não tinha alma. O diabo não podia se encarnar em um ser humano, porque o diabo não é um criador. E o diabo, vejam vocês, não podia se encarnar como se encarnaria Deus, criando no ventre de uma virgem, criando uma célula de vida, a qual se multiplicaria célula sobre célula e criaria um corpo no qual Deus habitaria. O diabo não é um criador, portanto, não podia criar no ventre de Maria uma vida ali. E, consequentemente, o diabo então tomou a serpente, o animal mais próximo ao ser humano, entrou dentro dele, e ali estava o diabo manifestado em carne na serpente. Por isso é que em seguida, através de toda a Bíblia, quando se menciona o diabo, o mencionam também como a serpente antiga, e também se diz dele que é o dragão. O dragão, a serpente antiga, que é o diabo e Satanás. E por isso é que também a descendência dos malignos é mencionada como a descendência da serpente. É mencionada por Cristo e por outros mensageiros de Deus como geração de víboras, serpentes, como disse João Batista e disse Jesus de Nazaré. Há muitas pessoas daquele tempo que se levantaram contra Cristo, como Caim se levantou contra Abel. Agora vejam como se levantaram contra Cristo algumas pessoas, e Cristo chamou muitas pessoas daquele tempo, geração de víboras, serpentes. Ele lhes disse: vocês sois de vosso pai o diabo, e as obras de vosso pai quereis cumprir. Agora vejam como, conforme as palavras de Cristo aí e também em outros lugares, neste planeta Terra há filhos de Deus e filhos do diabo. É uma verdade que não se pode negar, ser negada. Cristo disse às pessoas que não podiam crer nele e o rejeitavam, ele disse: quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Ele disse: por isso é que vocês não podem escutar minha voz, porque vocês não sois de Deus. E essa palavra era dura palavra, mas era a verdade. E agora Cristo disse: quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Ele disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E agora vejam como foi que se introduziu a descendência do diabo nesta terra. Por meio da queda do ser humano no jardim do Éden, onde o diabo se fez carne na serpente e enganou a Eva, e daí em diante encontramos que veio Caim. E a Bíblia, vamos ver como diz sobre Caim. Em 1 de João, capítulo 3, de 1 de João, versículos 11 em diante diz: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. De quem era Caim? Do maligno. De quem era Abel? Filho de Adão. Mas Caim era do maligno, a serpente, no qual o diabo havia se encarnado.
E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a de seus irmãos e a de seu irmão justa. As de Caim, as obras de Caim eram más e as obras de Abel eram boas. E olhem, ambos eram religiosos, ambos adoraram a Deus, ambos ofereceram a Deus uma oferta, como diz em Gênesis capítulo... Vamos ver aqui. Capítulo 4 disse... Versículo 3 em diante disse, vamos ver aqui. Capítulo 4, versículo 3 em diante de Gênesis, disse: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta a Jeová. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou a Jeová para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E Jeová disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E disse Caim a seu irmão, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse Jeová a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: O que fizeste? O que fizeste? Ou seja, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim a Jeová: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Jeová respondeu: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não oferisse qualquer que o achasse, qualquer que ele achasse. E saiu, pois, Caim de diante da face de Jeová, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enos. Agora vejam vocês como Caim, o filho do maligno, o filho do diabo por meio da serpente, o qual nasceu por meio de Eva, porque Eva se tornou, em seguida do pecado, a mãe de todo ser vivente, de toda pessoa vivente. Primeiro se chamava varoa, mas quando pecou, Adão mudou o nome para Eva, que é mãe de todo ser vivente. Agora, Adão não é o pai de todo ser vivente. Ele é o pai desta linha dos justos que veio por meio de Sete. E agora podemos ver que a descendência de Adão é uma e a descendência da serpente é outra. E há, neste planeta Terra, dois tipos de pessoas, como disse Cristo na parábola do trigo e do joio. Cristo, no capítulo 13 de São Mateus, disse que o trigo são os filhos do reino, ou seja, os filhos de Deus, e o joio são os filhos de quem? Do mal. E os filhos do mal, assim como Caim era do maligno,
o joio, os filhos do mal, vejam vocês como vêm. Agora, na carne, vejam vocês como se introduziu a raça ou a descendência do diabo por meio desse pecado no horto do Éden. Assim se introduziu o diabo na raça humana, se injetou na raça humana para ter descendência entre a raça humana. Mas olhem, porquanto o diabo não é um criador, vejam tudo o que teve que fazer para se injetar no meio da raça humana e ter seres nos quais ele, o diabo, podia viver. E através dos quais o diabo podia atuar e podia governar este planeta Terra, o qual lhe arrebatou de Adão, lá no jardim do Éden. Pois quando Adão e Eva pecaram, perderam o direito ao governo do planeta Terra, mas agora o diabo seria quem governaria o planeta Terra por meio da sua semente. E agora, por isso, Caim, em seguida, vejam vocês, matou a seu irmão, matando seu irmão, eliminaria qualquer pessoa que se interpusesse nesse reino do diabo, que seria governado por meio de Caim, e em seguida, através de toda a descendência de Caim. Porque essa é a descendência dos malignos, essa é a descendência dos filhos do maligno, disse. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão Abel. Agora vejam como aconteceu tudo isto lá, no jardim do Éden, para a descendência do maligno poder se introduzir neste planeta Terra. E por isso, no meio dos filhos e filhas de Deus, tem estado também os filhos do maligno. Cristo, nessa parábola do trigo e do joio, trouxe uma revelação muito clara, pois disse a Escritura que Deus, vamos ver, por meio destas parábolas, vamos buscar em São Mateus e ver o porquê Cristo falava em parábolas. São Mateus nos disse a causa pela qual Cristo falava em parábolas. Vamos ver aqui. Diz capítulo 13 de São Mateus, versículo 10 em diante. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará. Ou seja, qualquer que tiver lhe se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não entendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e com o coração entenda, e se converta, e eu os cure. Ou seja, eu os salve. Aí curar significa salvar. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vês e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E no Salmo, vamos ver, Salmo 78, versículo 2, que é o Salmo que está cumprindo aí, ao estar lhes falando em parábolas, disse:
Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca em provérbios, ou seja, em parábolas. Proporei enigmas da antiguidade. Aqui, vejam vocês como Deus, já no Antigo Testamento, está dizendo que abrirá sua boca em parábolas, ou seja, em provérbios, e declarará coisas ocultas, escondidas desde tempos antigos. Ou seja, que coisas desde os tempos antigos ocorreram, agora por parábola seriam faladas, declaradas. Agora vejam aqui em São Mateus capítulo 13, versículo 34 ao 35, diz: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Coisas que estavam escondidas, vejam como Cristo as declara com estas parábolas tão singelas, tão simples, as quais são compreendidas. Estas coisas que ele fala são compreendidas quanto ao trigo ou joio, ou seja, que são usadas parábolas com coisas que as pessoas já conhecem, com trigo, joio do campo, o semeador e todas estas coisas. E agora, Cristo nesta parábola nos disse: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E quem é o mal? O diabo. E agora, não como Caim, que era de quem? Do maligno, ou seja, do mal, e matou a seu irmão Abel. O inimigo que o semeou é o diabo, que semeou o quê? Que semeou o joio, que semeou os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, deste século, onde se realizará este trabalho. Mandará o Filho do Homem seus anjos, os seus anjos. Agora vejam como também a promessa da vinda dos anjos do Filho do Homem é para o tempo final, para o tempo da colheita. O trigo é colhido e colocado no celeiro de Deus, e o joio será recolhido e lançado no forno de fogo, que é a grande tribulação, onde os juízos divinos cairão sobre a raça humana e queimarão o joio. Disto falou também o profeta Malaquias no capítulo 4, versículo 1 em diante, onde disse: eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, disse Jeová dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Para quem é esta promessa? Para o joio, que será queimado no tempo final. E isso é no dia ardente como forno, onde o fogo da radioatividade que está armazenado será desatado. E esse dia ardente como forno, como um forno, queimará o joio. Haverá uma terceira guerra mundial. E isso dará lugar a se desatar o fogo atômico sobre o joio. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e salvação trará em vossas asas. E saireis e saltareis como bezerro libertos da estribaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. E porque os maus em seguida serão cinzas sob a planta dos pés dos que receberão o sol nascente? Porque para o reino milenial os maus já estarão convertidos em cinza por causa do fogo atômico, e os que temem o nome do Senhor estarão
em seus corpos glorificados, vivendo no glorioso reino milenial e caminhando sobre este planeta Terra no reino milenial. Estaremos caminhando sobre a cinza dos maus, porque foram queimados e ficaram sob a planta dos nossos pés. Vem? E os maus já não estarão governando no planeta Terra durante o reino milenial, mas que estará cumprida a promessa de Deus, prometida no livro do profeta Daniel, onde disse, no capítulo 7, versículo 17 em diante, 17 ao 18, estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra, mas depois receberão o reino e os santos do Altíssimo e possuirão o reino eternidade em eternidade. Agora podemos ver o que estará acontecendo nesse tempo final. Quando o reino for entregue aos santos do Altíssimo, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde reinaremos com Cristo como reis e sacerdotes por 1000 anos e em seguida por toda a eternidade. Esse reino ninguém o poderá tirar dos filhos e filhas de Deus. E Cristo estará a cabeça com sua igreja nesse reino. Cristo sentado sobre o trono de Davi. A capital será Jerusalém, o Distrito Federal será o território de Israel e todo o planeta Terra será governado por Cristo e sua igreja durante o reino milenial e em seguida por toda a eternidade. A Terra, pois, passará por um processo de purificação depois do reino milenial, quando, ao final dos 1000 anos do reino milenial, ao final se realiza o juízo final e em seguida a Terra passará por um processo de purificação que durará certa quantidade de tempo. Podem ser dias, podem ser meses, podem ser anos, podem ser milênios e podem ser milhões de anos também. Mas nós não teremos problemas. Assim como para o tempo em que a grande tribulação estará passando por esse planeta Terra, pois nós estaremos na casa do nosso Pai Celestial com Cristo na ceia das bodas do Cordeiro. E quando a Terra estiver passando por esse processo de juízo divino, depois do 7º milênio, depois do reino milenial, quando Deus purificará esta terra, em seguida nós, pois teremos outros lugares onde estar enquanto a terra passa por esta etapa de purificação. E ainda, nós estando aqui na terra, nenhum problema teríamos, porque estamos em um corpo eterno. Mas há tantos lugares na casa do nosso Pai Celestial, na casa do meu Pai, muitas moradas há. Assim que teremos muitíssimos lugares onde ir enquanto a terra estará passando por essa etapa de purificação, a qual é o batismo de fogo que a terra recebe, assim como cada filho e filha de Deus recebe um batismo de fogo, o batismo do Espírito de Cristo. E agora, vejam, a terra passa por justificação. Isso já aconteceu no tempo de Noé. Foi justificada lá no tempo de Noé, quando o dilúvio, em seguida passou pela etapa de santificação, quando Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue, a terra foi santificada com o sangue de Cristo. E em seguida, passará por esse batismo de fogo em toda a sua plenitude, depois do milênio. Antes do milênio e antes da grande tribulação, passa pelas primícias desse batismo, que será a grande tribulação, onde o fogo atômico vai se desatar. Mas depois passará pela plenitude do batismo em fogo, que purificará todo o planeta Terra e o restaurará. Diz que o mar já não é em seguida que tiver passado por essa etapa de purificação depois do reino milenial. Ou seja, que teremos
no planeta Terra, depois do reino milenial e depois desse batismo em fogo pelo qual passará o planeta Terra, teremos mais terreno descoberto para viver. E não haverá mar, porque o mar, diz a Escritura, já não é. Isso é quando já se passa do milênio, do reino milenial à eternidade, depois que for efetuado o juízo divino. E para esse tempo já não haverá diabo, já não haverão, não haverá pecadores, o joio já estará queimado. Agora vejam vocês, o joio durante a grande tribulação é queimado, mas somente fisicamente. Mas depois, no juízo final, onde serão julgados todos os que viveram em corpos e que não pertenciam aos escolhidos de Deus, aos primogênitos de Deus, porque os primogênitos de Deus, por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, não teremos que ser julgados no juízo final. Passamos da morte à vida e não teremos que ser julgados. E agora, vejam vocês, a humanidade que não pertence a esse grupo dos primogênitos de Deus terá que apresentar-se em seus corpos, no corpo em que eles viveram aqui na terra, ressuscitarão depois que tiver terminado o reino milenial, ou seja, depois que tiverem terminado os 1000 anos, ressuscitarão todos. Os que não tinham ressuscitado como escolhidos, e se apresentarão diante do trono branco para serem julgados por Cristo e sua igreja. E aí, os que atuaram bem sairão à vida eterna. E os que não atuaram bem, o joio sairá ao lago de fogo, onde será lançado e será queimado em corpo, em espírito e em alma também. Desaparecerá completamente. Agora, quanto durará o lago de fogo ardendo e queimando todo esse joio? Todo esse joio que veio à existência à terra desde Caim até aqui? E também toda essa raça do diabo e todos esses anjos caídos, porque também serão lançados no lago de fogo. Como o diabo será lançado no lago de fogo e será destruído também. Porque o lago de fogo destruirá corpo, destruirá espírito e também destruirá a alma de todas essas pessoas que serão lançadas no lago de fogo. E em seguida, já na terra nova e céus novos, não haverá diabo, não haverá demônios, não haverá enfermidades, não haverá pessoas más, porque todos terão sido destruídos no lago de fogo. Vejam como disse, falando deste juízo, no livro de Apocalipse, disse: vamos ver aqui. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Há pessoas que não compreendem que toda coisa que fazem aqui na terra fica registrado num livro, em um livro, no céu. Ou seja, a vida de toda pessoa é gravada. Até os pensamentos das pessoas. Foi dito ao precursor da segunda vinda de Cristo que no céu, os pensamentos dos seres humanos falam mais altos que suas palavras. E agora,
podemos ver como será, disse. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, ou seja, o lago de fogo é a segunda morte. E o que não se achou inscrito no livro da vida foi lançado ao lago de fogo. E o capítulo 21, versículo 1 em diante diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais, ou não existia mais. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçado como uma esposa ataviada para seu marido. Agora vejam vocês como depois do reino milenial virá o juízo final, onde serão julgados os seres humanos que viveram nesta terra, e serão julgados também os malignos, e todo o que não se encontrar escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Agora podemos ver que também haverá pessoas que terão seus nomes no livro da vida, e seus nomes não serão apagados, porque ajudaram os filhos, os escolhidos de Deus, os filhos de Deus, os primogênitos de Deus no tempo em que viveram. E Cristo disse que qualquer que der um copo de água fria a um desses meus pequeninos, falando de seus primogênitos, não perderá o quê? Sua recompensa. E a recompensa de Deus é vida eterna. Por isso, na parábola que Cristo deu em São Mateus capítulo 25, no juízo das nações, o rei colocou à sua direita as ovelhas e à sua esquerda aos cabritos. E vejam vocês, colocou os que tinham ajudado a um destes pequeninos, e esses pequeninos são os escolhidos de Deus, os membros do corpo místico de Cristo. E todos os que ajudaram em uma forma ou em outra forma esses pequeninos aparecem no grupo das ovelhas colocadas à destra do rei. E os que não ajudaram, tendo a oportunidade, aparecem onde? À esquerda, no grupo representado pelos cabritos. E esse juízo se realiza de acordo à atuação dessas pessoas com os pequeninos, os filhos e filhas de Deus, ou seja, pela atitude assumida diante dos filhos e filhas de Deus. Sendo que esses pequeninos são os membros da Igreja de Jesus Cristo e compõem o templo espiritual de Cristo. Sendo o templo espiritual de Cristo, o corpo místico de Cristo, a Escritura diz que quem destruir o templo de Deus será destruído por Deus. Portanto, qualquer pessoa que tiver feito algo contra os escolhidos de Deus, que tiver se levantado contra os escolhidos de Deus, esteve tentando destruir a quem? Ao templo de Deus, e terá a recompensa de ser destruído. E agora, vejam como a semente da serpente, através das diferentes gerações, esteve perseguindo a semente de Deus. E no juízo final, o joio será lançado no lago de fogo e será destruído em corpo, espírito e alma também. Agora, antes do juízo final e antes do reino milenial, o joio que estará vivendo na terra enfrentará o dia ardente como forno, onde o juízo divino cairá sobre a raça humana e nações completas vão desaparecer. E milhões de seres humanos vão morrer sob os juízos da grande tribulação. Agora, Deus é quem determinará que nações entrarão no reino milenial de Cristo e que nações não poderão entrar
ao reino milenial de Cristo. E toda nação que se levantou contra a igreja de Jesus Cristo ou contra o povo hebreu terá problemas. E o juízo da grande tribulação, o dia ardente como forno, lhes chegará. Porque é o tempo onde o que diz em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, estará se cumprindo, onde diz: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus, do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo de julgar aos mortos, e de dar galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E quem são os que destroem a terra? A semente do maligno. E agora vejam vocês que Deus destruirá os que destroem a terra. Com que? Com os juízos divinos da grande tribulação, onde o fogo atômico vai se desatar nessa terceira guerra mundial. E daí em diante, o fogo atômico desatado continuará aí efetuando essa destruição. E isso dará lugar a que em cadeia também outras coisas aconteçam. Continua dizendo: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, um terremoto e grande saraiva. Agora vejam vocês, no céu, o templo de Deus foi aberto. E ao sair do templo de Deus, relâmpago, vozes, trovões, um terremoto e grande granizo, ou seja, houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande granizo. Isso mostra que o trono de Deus lá no céu e o templo de Deus lá no céu, já ali não tinha sangue sobre o propiciatório, porque o sangue de Cristo já não estava ali, porque Cristo já havia terminado sua obra de redenção, havia terminado sua obra de intercessão lá no céu. E agora, do trono de Deus, já não está saindo a misericórdia para as nações, mas estão saindo aqui em Apocalipse capítulo 11, o juízo divino. Por isso é que em Apocalipse capítulo 6 encontramos esse juízo divino sendo manifestado sob o sexto selo. Capítulo 6, versículo 12 em diante diz: e havendo aberto o sexto selo, olhei quando abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto. Aí temos o terremoto de novo, e o sol se colocou negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um pergaminho que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os capitães, e os poderosos, e todo o servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e às rochas: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Agora vejam como aqui é dito que o grande dia da sua ira, da ira do Cordeiro, da ira de Cristo chegou. Porque quando ele termina seu trabalho de intercessão lá no trono que está no céu, em seguida esse trono se converte em um trono de juízo. E daí sai o juízo divino sobre a raça humana, assim como esteve saindo a misericórdia de Deus, a bênção e bênção de Deus desde esse trono, enquanto Cristo esteve nesse trono, fazendo intercessão com seu sangue precioso a favor de todos os filhos e filhas de Deus. Também encontramos no capítulo 15 de Apocalipse,
Versículos, vamos ver aqui. Versículos 1 em diante diz: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e maravilhosas são suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Como reconhece aqui essa multidão que se encontra aí, o reconhece como Rei dos Santos, ou seja, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estas são as pessoas que estarão passando pela grande tribulação. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos, ou seja, os juízos da grande tribulação. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui foi aberto no céu o templo do tabernáculo do testemunho, ou seja, o lugar santíssimo do templo que está no céu. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu do céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cinto de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Agora vejam o juízo divino de onde sai, do templo de Deus, do lugar santíssimo, para ser manifestado neste planeta Terra. Aí podemos ver, vejam, no capítulo 16, versículo 1 em diante, também diz: Eu vi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E durante a grande tribulação, essas pragas que aparecem aqui estarão sendo manifestadas durante a grande tribulação. E todos os juízos divinos que caíram sobre a raça humana se repetirão durante a grande tribulação. E isto foi tipificado também nas pragas que vieram sobre o Egito, sob o ministério de Moisés. E para o tempo em que os ministérios das 2 oliveiras, sob os 3 anos e meio da semana número 70, esses últimos 3 anos e meio da semana número 70, que corresponde aos 3 anos e meio da grande tribulação, sob o tempo dos ministérios das 2 oliveiras, as pragas estarão sendo derramadas sobre o planeta Terra. E esse é o juízo divino que virá sobre a raça humana. Agora podemos ver tudo o que estará acontecendo neste planeta Terra durante a grande tribulação, para tirar deste planeta Terra e do governo deste planeta Terra o joio, os filhos do maligno. Assim como Caim era filho do maligno, a descendência dos filhos do maligno está distribuída pelo planeta Terra. E agora a raça humana está mesclada fisicamente, mas no espírito, aí é onde se faz a separação, a diferença. Quando a raça humana caiu no jardim do Éden, o diabo tomou a dianteira aí, se apoderou do planeta Terra. E o filho do maligno, Caim, apareceu como primogênito, foi o primeiro que nasceu. E podemos ver que o diabo começou a governar com ele, e depois Caim teve um filho, edificou uma cidade, ele pôs o nome dessa cidade, o nome do seu filho.
Vejam que está fazendo uma imitação do que Deus fará. Porque a grande cidade, a Nova Jerusalém, terá o nome eterno de Deus, que é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. O nome do seu Filho é o nome que Deus tem, a Nova Jerusalém. Bom, podemos ver que a semente ou descendência do maligno, o diabo, que veio por meio da serpente e em seguida se reproduziu e trouxe o primeiro filho, Caim, à terra. Vejam como se estendeu. Eram gigantes. Por isso diz que na terra houve gigantes, porque a serpente era um gigante, um animal gigante, e essa descendência de Caim é a descendência dos gigantes, e em seguida se mesclou com descendentes de Adão e Eva, porque a esposa ou mulher que Caim tomou era uma filha de Adão e Eva. E em seguida, mais adiante, no capítulo, vamos ver 5 de Gênesis por aí, vamos ver o que diz aí. Capítulo 6 de Gênesis diz: E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens, e vendo os filhos dos homens, os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, escolhendo entre elas. Ou seja que os filhos de Deus, que são os descendentes de Adão, escolheram para si mulheres dos filhos dos homens, que são os descendentes de Caim. Então disse Jeová: Não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ou seja, que daí em diante, 120 anos, faltava aquela geração para desaparecer. Havia gigantes naqueles dias na terra. Ou seja, essa é a descendência da serpente que vem por meio de Caim. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu Jeová que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se Jeová de haver feito o homem na terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse Jeová: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de tê-los haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos de Jeová. Mas Noé é um descendente de quem? De Adão. É um descendente da semente dos justos. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, e encheu-se a terra de violência. Como se encontra na atualidade, guerra por todos os lugares e problema por todos os lados. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra.
Faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a bitumarás por dentro e por fora. Continua explicando o que Noé deve fazer. E em seguida lhe diz, vamos ver, farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares abaixo. Esse é o primeiro piso, segundo e terceiro. Ou seja, um barco grande, uma arca grande, ou seja, um barco grande com 3 pisos, ou 3 níveis andares. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a carne em que haja espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu, teus filhos e tuas mulheres, e as mulheres de teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Agora aí podemos ver o plano de salvação mostrado a Noé, o qual também é tipo e figura do plano de redenção, do plano de salvação para os filhos e filhas de Deus, para a descendência de Deus, para o trigo. E o plano de redenção é Cristo, a arca de salvação. E agora, vejam vocês, como para todos os filhos e filhas de Deus que entram a Cristo, a arca de salvação, a vida eterna está assegurada, garantida. Agora podemos ver a porta da arca abaixo é Cristo. E a porta ou a janela de cima é Cristo também. Aí temos primeira e segunda vinda de Cristo, porque Ele continua sendo a porta pela qual entram seus filhos. Agora vejam, em Apocalipse, João viu, olhou para o céu e viu uma porta aberta onde? No céu. Isso é a segunda vinda de Cristo, porque Cristo é a porta pela qual entramos no último dia. Assim como entramos na arca pela porta da primeira vinda de Cristo, para obter o novo nascimento, para obter as primícias do Espírito e para obter a plenitude do Espírito e obter a nossa transformação, entramos pela porta da segunda vinda de Cristo, tendo já entrado primeiro pela porta da primeira vinda de Cristo. Agora vejam, Abel tinha a revelação de como servir a Deus, como também Noé tinha a revelação de como servir a Deus. Mas Caim não tinha a revelação de como servir a Deus e trouxe frutos do campo, porque creu que o pecado original, pois era comer de alguma fruta do campo, porque pensou que, ou pensavam que era um produto das árvores, literalmente falando, e trouxe dos frutos do campo. Alguns talvez pensam que foi uma maçã, outros pensaram que foi outra fruta, e muitos hebreus pensaram que foi figo, porque se cobriram com folhas de figo. Mas nem por comer figos, nem por comer maçãs, se peca diante de Deus. Melhor, a figueira, por não ter figos, foi amaldiçoada por Cristo, e a figueira representa Israel. Agora, podemos ver como Deus veio atuando desde Gênesis até este tempo final, onde nos encontramos,
no tempo em que as profecias apocalípticas estão sendo cumpridas. E estas profecias apocalípticas estiveram sendo cumpridas desde os dias dos apóstolos, desde os dias dos apóstolos, pois estas profecias apocalípticas podemos ver as que correspondem à Igreja de Jesus Cristo, passando por suas diferentes etapas, estiveram se cumprindo nas diferentes etapas da Igreja de Jesus Cristo. E nessas etapas vimos como Deus e sua semente apareceram, e também vimos como Deus e sua semente apareceram. E também vimos como o diabo e a semente do diabo também apareceu no campo. E vimos ao joio e o trigo no mesmo campo. Assim como o trigo e o joio estavam no mesmo campo, neste mundo manifestados, encontramos que na igreja, no cristianismo, aí nesse campo espiritual, esteve também o trigo e o joio. E na mesma forma que atuou o joio, Caim lá, atuaria também o joio no campo religioso do cristianismo. E Abel, a descendência de Adão, que representa os filhos de Deus, vejam vocês, na forma que atuaria também com a revelação divina, oferecendo o sacrifício perfeito pelo pecado. Tinha que ser um sacrifício de um animalzinho, porque somente o sangue é o que para aquele tempo cobria o pecado. E agora, por meio do sacrifício de Cristo, Cordeiro de Deus, os filhos e filhas de Deus se apresentam a adorar a Deus e a servir a Deus com o sacrifício perfeito, com a oferta perfeita pelo pecado. E o sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado. Agora podemos ver como de etapa em etapa, de era em era, tudo foi se movendo até chegar a este tempo final. E ao que vencer, Cristo promete, aqui, na leitura que tivemos no princípio de Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, versículo 10 disse: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. E agora vamos ver o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo sobre esta hora da tentação. Leremos no livro das Eras, página 348 e 349, onde nos disse: ele continua dizendo, porque guardaste minha palavra e a viveste, e por isso chegaste a ser paciente, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir em todo o mundo, para provar aos que moram na terra. De novo, aqui vemos a extensão de uma era sobre outra era. Porque esta promessa tem a ver com o fim da época gentia, a qual culmina na grande tribulação. Mas vejam vocês como está refletida nessa era de Filadélfia, coisas que em sua culminação correspondem ao fim do tempo e que se cumprirão durante a grande tribulação. Disse, te guardarei da hora da tentação que há de vir em todo o mundo, para provar aos que moram na terra. Este versículo não declara que a igreja verdadeira entrará e passará pela tribulação. Se esse fosse o significado, então diria isso. Mas disse o melhor,
guardar-te-ei da hora da tentação. Esta tentação é exatamente como a tentação no Éden. Ou seja, que estará se vivendo em uma forma atualizada o que se viveu no jardim do Éden. Ou seja, que o que estará acontecendo aqui será equivalente ao que aconteceu no jardim do Éden, onde Eva foi tentada ali pela serpente, onde estava o diabo encarnado. Disse, será uma proposição muito sedutora, posta em oposição direta à palavra mandada por Deus. No entanto, do ponto de vista do raciocínio humano, será tão correto, tão iluminativo e tão vivificante que enganará ao mundo. Somente os escolhidos não serão enganados. A tentação virá da seguinte maneira: o movimento ecumênico que começou sobre o que parece ser o fundamento tão formoso e bendito, dando cumprimento à oração de Cristo, que todos sejamos um, chega a ser tão poderoso politicamente que coloca o aperto sobre o governo para causar que todos se unam no movimento ecumênico. Se não diretamente, pois então através de aderência a fundamentos estabelecidos como a lei, para que assim nenhuma gente, ou seja, nenhuma pessoa seja reconhecida como uma igreja, a não ser sob o domínio direto ou indireto desse concílio. Grupos pequenos perderão seus títulos, privilégios, etc., até que percam todos os direitos de terreno e direito espiritual com as pessoas. Por exemplo, agora mesmo, uma pessoa não pode alugar um edifício para ter serviços religiosos em muitas cidades, mas na maioria delas, se não tem a aprovação da associação pastoral de dita cidade para se tornar capelão hoje em dia no serviço militar e os hospitais, etc., quase é mandatório ser reconhecido como aceitável entre os grupos ecumênicos trinitários. À medida que este aperto aumenta e aumentará, será mais difícil resisti-la, porque ao resisti-la, a pessoa perde seus privilégios. Então muitos serão tentados a irem com a corrente, porque eles crerão que é de mais benefício servir a Deus publicamente na armação desta organização que não servir a Deus de maneira nenhuma publicamente. Mas eles estão no erro. Ao crer na mentira do diabo, a pessoa serve a Satanás, mesmo que o queira chamar Jeová. Mas os escolhidos não serão enganados. Além disso, os escolhidos não somente serão guardados, mas à medida que este movimento se torna a ser a imagem edificada da besta, os santos estarão já tomados no rapto. Agora podemos ver o que será, em forma atualizada, a tentação que houve lá no Jardim do Éden. Porque, vejam vocês, Deus disse lá, em Gênesis, capítulo 3, versículo 14 em diante. E Jeová Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente foi ferida na cabeça, o diabo foi ferido na cabeça ali na cruz do Calvário quando Cristo morreu. E o diabo feriu a Cristo no calcanhar, ali nos tornozelos, quando Cristo foi crucificado na cruz do Calvário. E agora vejam vocês que entre a semente ou descendência da serpente e a semente da mulher,
disse que haverá inimizade. Portanto, a semente da mulher e a semente da serpente não devem se mesclar, porque produzirão filhos que não serão filhos de Deus. E isso foi o que aconteceu quando os filhos de Deus, que são os descendentes de Adão por meio de Eva, se mesclaram e viram as mulheres dos filhos dos homens. Os filhos dos homens aí são os descendentes de Caim. Viram mulheres muito formosas e mulheres gigantes, pois eram filhos de gigantes. E agora tomaram dentre si mulheres e tiveram filhos por meio delas. E isso desagradou a Deus. E por isso vejam vocês, veio o dilúvio. Agora, para o tempo final, encontramos que o equivalente ao que aconteceu no Jardim do Éden estará acontecendo e haverá uma tentação neste tempo final. Mas os escolhidos não serão enganados, porque os escolhidos terão a Cristo, o Espírito Santo, o anjo do pacto manifestado no meio deles, na era da pedra angular e dispensação do reino, e estará nos dando sua palavra nesse tempo final. Portanto, a igreja noiva de Cristo estará comendo da árvore da vida neste tempo final. Assim como de era em era os escolhidos de Deus comeram da árvore da vida em sua era, através de cada era, ao receber a Cristo manifestado no anjo mensageiro de cada era, através do qual Cristo lhes deu sua palavra, deu a comer de sua palavra, deu a comer da árvore da vida. E agora, para esse tempo final, Cristo também estará manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, nos dando a comer de sua palavra, nos dando a comer da árvore da vida, para que assim vivamos eternamente, recebamos nossa transformação e escapemos dos juízos divinos que hão de cair sobre a raça humana. E escapemos assim da hora da tentação que virá sobre a raça humana. Agora chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos, onde Deus estaria protegendo contra a astúcia da serpente todos os filhos de Deus. Na era da pedra angular e dispensação do reino, assim como protegeu seus filhos de era em era em cada era. Agora podemos ver o tempo em que estamos vivendo e a posição em que a igreja de Jesus Cristo estaria neste tempo final. Estaria na era de ouro, na era da pedra angular, a era onde a árvore da vida, que é Cristo, estaria manifestado, nos dando a comer sua palavra, nos dando a comer do fruto de sua palavra, para receber a fé, para sermos transformados e raptados desse tempo final. A árvore da vida, 2000 anos atrás, esteve aqui na terra, se fez carne. A árvore da vida, Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, se fez carne e viveu entre os seres humanos 33 anos em um corpo de carne humana, o qual morreu e ressuscitou e subiu ao céu. Nesse corpo foi colocado lá no templo de Deus, no lugar santíssimo, para fazer intercessão por todos os filhos e filhas de Deus. E agora, no tempo final, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o verbo, a palavra, conforme Apocalipse capítulo 19, se faz carne novamente e estará no meio de sua igreja na era da pedra angular. Por isso é que em Apocalipse capítulo 22, para a eternidade, nos disse, capítulo 22, versículo 1 em diante, diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos,
dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E agora, nesta grande cidade, a Nova Jerusalém, estará o trono de Deus. Nesta grande cidade, que tem 1.500 milhas de largura por 1.500 milhas de comprimento e 1.500 milhas de altura. Esses são uns 2.000 e poucos metros. Nesta cidade, vejam vocês, sai do trono de Deus um rio limpo de água de vida. E diz que de um lado e do outro lado do rio estão o quê? A árvore da vida. Agora, a árvore da vida é Cristo. E a árvore da vida é Cristo em sua primeira vinda e é Cristo em sua segunda vinda. De um lado e do outro lado do rio. Agora podemos ver este grande mistério. Não vamos aprofundar muito sobre isto. Isto já é para a eternidade depois do reino milenial. Mas aí estará toda pessoa que teve parte no corpo místico de Cristo, na igreja de Jesus Cristo, que de etapa em etapa, de era em era, foi manifestado. E na mesma ordem em que apareceu cada pessoa manifestada no corpo místico de Cristo, estará nessa cidade. E podemos ver, consequentemente, qual é a nossa posição nessa cidade. Agora, quantos de vocês gostam de viver em um lugar que seja um local bem baixo, um buraco que você olhe e não pode ver bem a paisagem? Ninguém gosta de viver assim. Agora, onde você gostaria de viver e ter uma casinha bem bonita? Pois em uma colina ou em uma montanha, porque aí você vê tudo. Pois sabem vocês uma coisa? Nesta grande cidade, a parte mais alta, onde habitarão os filhos de Deus, a parte mais alta é para habitar os filhos e filhas de Deus deste tempo final, da era da pedra angular. E os apóstolos, com o grupo dessa etapa, pois habitarão na parte de baixo. Por isso, Cristo prometeu a eles sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aí na cidade há 12 portas, 3 de cada lado, e aí corresponde a cada um desses apóstolos. Mas, vejam vocês, eles foram os vencedores dessa etapa. E agora os 7 anjos mensageiros, a cada um corresponde na etapa na qual viveu, nessa mesma ordem, estarão nessa grande cidade chamada a Nova Jerusalém, que terá como nome o nome de Deus, o qual é o nome do qual Cristo fala nesta mesma passagem de Apocalipse. Vejam vocês tudo o que está nesta passagem de Apocalipse que vimos no princípio, sob a era de Filadélfia, onde disse no capítulo 3, versículo 7 em diante, diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Tem a chave de Davi, portanto, o reino de Davi corresponde a ele, porque tem a chave de Davi para abrir esse reino. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E você tem a chave, com essa chave abre,
a porta para o glorioso reino de Davi, que é o reino milenial, o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. E se colocou uma porta aberta é porque tem a chave de Davi e abriu essa porta. E foi refletido tudo isso na porta aberta sob essa era, onde a obra missionária se realizou em uma forma muito ampla. E agora, para o último dia, a obra missionária, com a porta aberta, com a chave de Davi, se realizará amplamente entre os latino-americanos e caribenhos e, em seguida, no glorioso reino milenial sobre todo o planeta Terra. Essa porta é Cristo. A porta para o glorioso reino milenial é Cristo, em sua segunda vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa porta somente a pode abrir Cristo com a chave de Davi. Continua dizendo: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da prova, ou seja, da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Escreverá sobre o vencedor o nome de Deus, o nome eterno de Deus e o nome da cidade do nosso Deus. A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Sobre quem será escrito o nome do nosso Deus e o nome da cidade do nosso Deus e o nome novo do Senhor, que é o mesmo nome eterno de Deus, é o nome da cidade do nosso Deus e o nome novo do nosso Senhor. E esse nome o escreverá sobre quem? Sobre o vencedor, o servo fiel e prudente, que estará na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo, dando alimento a tempo a todos os filhos e filhas de Deus. Em São Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 47, agora Cristo disse: quem, ou seja, qual? É, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o alimento a tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, no cumprimento da segunda vinda de Cristo, o servo fiel e prudente que estiver dando o alimento espiritual nesse tempo aos filhos e filhas de Deus, no corpo místico de Cristo na era da pedra angular, esse é o servo fiel e prudente, do qual fala aqui. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. E quando o coloca sobre todos os seus bens, pois é para a administração dos bens de seu Senhor. Em outros lugares, onde se fala esta mesma parábola, o servo fiel e prudente o chama o mordomo fiel e prudente. Mordomo é quem administra esses bens do seu Senhor. E agora, essa promessa
e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo se cumprirá nesse servo fiel e prudente. E a promessa também que diz: ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Esse trono é o trono de Davi. E assim como Jesus Cristo se sentou no trono do Pai quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu vitorioso e recebeu ali um nome novo, e se sentou no trono de Deus do céu, e desde o trono de Deus, vejam vocês, esteve ministrando a favor de todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, a administração dos negócios do nosso Deus, desde o seu trono, vejam vocês, Cristo os esteve realizando. E disse: o Pai a ninguém julga, mas todo o juízo deu a quem? Ao Filho. E agora, o mesmo que o Pai fez com Jesus, quando obteve a vitória e subiu ao céu vitorioso e se sentou à destra de Deus no céu, agora Cristo diz: ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, na mesma forma em que aconteceu com Jesus quando venceu e se sentou com seu Pai no seu trono, agora Cristo fará como o vencedor. E aí, nesse trono, se sentará com Cristo, o vencedor, no trono de Davi. E agora, isto é o que João e Tiago estavam buscando da parte de Cristo, e também estavam ajudando a mãe de João e Santiago, os quais vieram até Jesus e lhe disseram: Senhor, queremos uma coisa. São Mateus capítulo 20, encontramos esse pedido aí expresso. Disse, capítulo 20, versículo 20 em diante de São Mateus, disse: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assentem esses dois filhos meus, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Agora aqui a mãe de Santiago e João está ordenando a Cristo que faça isto. O pedido é, ela disse: ordena que em teu reino se sentem esses meus dois filhos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Isso é o que Cristo está prometendo para o vencedor quando diz: ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quando Cristo subiu ao céu vitorioso e se sentou com seu Pai no seu trono, a Escritura também diz que se sentou onde? À destra de Deus. Isso é se sentar à destra de Deus, sentar-se no trono com o Pai Celestial. E agora, sentar-se à destra de Cristo em seu reino é sentar-se com Cristo em seu trono. E essa é a promessa que se materializará no glorioso reino milenial de Cristo, no servo fiel e prudente de Jesus Cristo, o qual é o anjo de Jesus Cristo, o qual estará no último dia dando o alimento espiritual a tempo a todos os filhos e filhas de Deus. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhes ele: na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita, ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Ou seja, que esta posição está preparada pelo Pai Celestial para ser dada a alguém. E conforme a promessa divina, essa posição corresponde as duas oliveiras. Por isso, no Monte da Transfiguração, onde Cristo mostrou aos seus discípulos a vinda do reino, vindo o Filho do Homem em seu reino com seus anjos, encontramos de cada lado do Senhor
Moisés e Elias, um à direita e o outro à esquerda, ou seja, à direita e à esquerda. Porque esses ministérios estarão no glorioso reino milenial operando nesta terra. E esses são os ministérios que estarão no anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, vejam vocês, ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. O vencedor, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo, obterá vitória no último dia com seu grupo. Eles serão transformados e os que morreram serão ressuscitados e iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é que os escolhidos não serão enganados, porque Cristo estará manifestando-se por meio do seu anjo mensageiro na era da pedra angular, e estará chamando e juntando os seus escolhidos e os estará colocando na era da pedra angular. E assim os escolhidos de Deus permanecerão firmes, comendo da árvore da vida, comendo de Cristo a árvore da vida, comendo a palavra de Cristo para viver por toda a eternidade. E obteremos todos a grande vitória no amor divino. E agora podemos ver que todas estas promessas, ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, serão cumpridas plenamente no último dia e durante o reino milenial no anjo do Senhor Jesus Cristo, que será o vencedor do último dia com seu grupo na era da pedra angular. E as demais promessas também serão vivificadas, ou seja, confirmadas, materializadas no anjo de Jesus Cristo e seu grupo do último dia. E a promessa que diz: escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo também se cumprirá no anjo do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Com a manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro, que é a manifestação do anjo do pacto, aí virá Cristo, o Verbo, a palavra encarnado, e virá com um nome que ninguém entende. O nome Jesus, todo mundo entende, significa Redentor, Salvador. Mas para a vinda do anjo do pacto, da pedra não cortada por mãos, a vinda do Senhor para o último dia, em sua manifestação final, que é a vinda do Verbo, do anjo do pacto, o Verbo, a palavra fazendo-se carne, a palavra feita carne terá um nome novo, um nome que ninguém entenderá. Assim como quando o ministério de Elias esteve na terra pela primeira ocasião, se chamava Elias, o véu de carne, porque no véu de carne estava o nome desse ministério. E em seguida, quando se manifestou o ministério de Elias pela segunda vez, o ministério de Elias agora tinha um novo véu de carne e tinha um novo nome, o qual era Eliseu. Porque o nome sempre está colocado no véu de carne, ou seja, na vestimenta de carne que tem esse ministério. E agora, quando veio o ministério de Elias pela terceira ocasião, em sua vestimenta, ou seja, na vestimenta humana, tinha um nome novo também. O nome que tinha no ministério de Elias manifestado pela terceira ocasião era João. João Batista era o Elias que havia de vir nesse tempo, porque o nome sempre está no véu de carne, ou seja, na vestimenta de carne, onde está esse ministério. E quando o ministério de Elias veio pela quarta ocasião, em sua vestimenta de carne humana, teve um novo nome. Qual foi o novo nome que teve o ministério de Elias em sua quarta manifestação? William Marion Branham. E na quinta manifestação do ministério de Elias terá o nome que corresponde à vestimenta de carne onde estará esse ministério. E esse será o nome do servo fiel e prudente, esse será o nome do vencedor do último dia, esse será o nome do anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse será o nome
do profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular. E o ministério de Moisés teve um nome em sua primeira manifestação. Esse foi Moisés. Vejam, aí tem dois S's também. Também Jesus tem dois S's, pelo menos em espanhol. E agora Elias tem somente um. Moisés tem dois. E agora, para a vinda do ministério de Moisés pela segunda vez, vindo esse ministério em carne humana de novo, em um homem do último dia, esse ministério terá um novo nome, um nome novo. O nome que tiver a vestimenta de carne, onde estiver esse ministério. E esse será aquele Moisés que viria como uma das duas oliveiras. E Elias terá também o nome que corresponde à sua quinta manifestação, que será o nome que terá o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual é o mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino. Esse é o nome do véu de carne, da vestimenta que terá o ministério de Moisés e o ministério de Elias. E o ministério de Jesus estará novamente sobre a terra, porque é o ministério do anjo do pacto que estará manifestado na terra no último dia. Esse ministério estará em um véu de carne, estará em uma vestimenta de carne, que terá um nome, pois nossos corpos, sendo nossa vestimenta terrena de carne, quando nosso corpo nasceu, em seguida vão ao registro, ao cartório, e registram um nome para esse véu de carne. E agora, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Cristo, o anjo do pacto, o qual é a vinda do verbo, a palavra encarnada em um homem, na sua vestimenta tem um nome. E em sua vestimenta e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E rei não é nome. Rei dos reis não é nome. Nem Senhor dos senhores é nome. Esses são os títulos que esse nome terá, com o qual vem o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E esse nome com o qual virá será o nome eterno de Deus. Diz: escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus e meu nome novo. Bom, vimos esse mistério, pois nesta era de Filadélfia nos fala até do nome. Portanto, tínhamos que falar do nome eterno de Deus, e nome da cidade do nosso Deus, e nome novo do Senhor Jesus Cristo, para ser manifestado neste tempo final, em um novo dia dispensacional, em uma nova era, a era da pedra angular. Agora vimos que o nome de Elias em sua quinta manifestação, e o nome de Moisés em sua segunda manifestação, e o nome do ministério de Jesus em sua segunda manifestação será o mesmo nome, será o nome eterno de Deus, que será escrito sobre a vestimenta que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 terá. Virá o verbo, que é o anjo do pacto, o verbo, a palavra, encarnada em um véu de carne, encarnada em uma vestimenta de carne. Assim virá o verbo, a palavra, o anjo do pacto no último dia.
E seu nome é o Verbo de Deus. E agora, quando veio o Verbo de Deus 2000 anos atrás, chamava como? Jesus. E para o último dia ele diz que tem um nome novo. Ele virá com seu nome novo, o Verbo. O anjo do pacto, o anjo de Jeová é o Verbo, que estava com Deus e era Deus, e se fez carne 2000 anos atrás. Para este tempo final, se fará carne novamente, em um homem deste tempo final, no anjo de Jesus Cristo, o anjo da era da pedra angular e dispensação do reino. Aí virá, vestido com uma nova vestimenta, vestido de carne humana, mas este anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Esse anjo também não é Elias e também não é Moisés. Mas nesse anjo estará o anjo do pacto, o anjo de Jeová, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, operando o ministério de Moisés pela segunda vez, o ministério de Elias pela quinta vez e o ministério de Jesus pela segunda vez. Este é o véu de carne, essa é a vestimenta que terá o ministério de Moisés, o ministério de Elias e o ministério de Jesus para este tempo final. E por isso aí nessa vestimenta estará escrito o nome correspondente a essa manifestação de Deus para o último dia. Cristo estará escrevendo seu nome novo, no vencedor, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso João quis adorá-lo, porque até viu o nome novo do Senhor e da cidade do nosso Deus e do nosso Deus aí manifestado nessa vestimenta do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E com sua vinda estará protegendo todos os filhos e filhas de Deus deste tempo final contra a astúcia da serpente, do diabo, que virá, encarnado também o diabo no anticristo, no homem do pecado, na besta, neste tempo final. Agora vimos como assim como esteve a árvore da ciência do bem e do mal e também a árvore da vida no horto do Éden, no jardim do Éden, para este tempo final estarão também no enfrentamento final. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o diabo, estará encarnado no homem do pecado, no anticristo, e a árvore da vida, que é Cristo, estará encarnado no último dia em seu anjo mensageiro, no servo fiel e prudente, nos dando sua palavra de vida eterna para comer da árvore da vida e viver eternamente e ser transformados nesse tempo final. Agora chegamos ao tempo maior de todos os tempos. Chegamos ao tempo onde os primogênitos de Deus, os escolhidos de Deus, que estão ordenados para serem transformados, poderão continuar vivendo sem ver morte, recebendo uma transformação de seus corpos. Todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro e estão ordenados para serem transformados sem ver morte, receberão essa transformação porque estarão comendo da árvore da vida que estará neste tempo final no meio de sua igreja, manifestado em carne humana. E assim, todos os filhos e filhas de Deus estarão protegidos contra a astúcia da serpente. Diz a Escritura que quando o inimigo vem como um rio, porque virá como um rio, Deus levantará bandeira contra ele. Isaías capítulo 59, versículo 17 ao 21, do qual também São Paulo citou em Romanos capítulo 11, versículo 25 ao 28. E isso é para este tempo final. Deus levantando uma bandeira contra o diabo. É Deus
levantando a manifestação da vinda do Filho do Homem com seus anjos, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Isso é Deus levantando bandeira contra o inimigo. Para quê? Para a proteção de todos os filhos e filhas de Deus dentre os gentios e também do povo hebreu. E assim é como estaremos protegidos contra a astúcia da serpente. A Igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular não poderá ser enganada, porque terá essa manifestação de Cristo. Deus disse que levantaria bandeira contra o inimigo e por isso não poderão ser enganados os escolhidos de Deus no último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho da forma em que Deus estará protegendo seus escolhidos, seus filhos, nesse tempo final, contra as astúcias ou contra a astúcia da serpente. Aqui estamos neste tempo final comendo da árvore da vida, comendo a palavra de Cristo em sua manifestação final na era da pedra angular. E agora, em breve, nós seremos transformados. Quando entrar até o último dos escolhidos de Deus, então seremos transformados. Agora, onde estão os que serão transformados nesse tempo? Aqui estamos nesta noite reunidos comendo a palavra, comendo o fruto da árvore da vida. E em breve seremos transformados. Quando se completar o número dos escolhidos de Deus e os mortos em Cristo ressuscitarem, nós seremos transformados. É uma promessa para nós. Para nós, na era da pedra angular. Que as bênçãos de Jesus Cristo, a árvore da vida, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, prometidas essas bênçãos para este tempo final na era da pedra angular, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados, elevados à ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho da forma em que seríamos protegidos contra a astúcia da serpente. Deixo conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta noite, dando graças a Cristo pelas suas bênçãos. Que Deus os abençoe e guarde a todos e passem todos muito boa noite. Será até amanhã, se Deus quiser, em que estarei com vocês novamente na atividade da manhã. Amanhã será a única atividade, porque em seguida estaremos viajando. Mas estaremos aproveitando bem essa atividade, assim que quem tomem o... Que hora que será, Miguel, a atividade? Às 9. Assim que já às 9 teremos terminado, né, Miguel? Assim que tomem o café da manhã para chegar até às 2 da tarde. Talvez terminemos antes. Qual será o tema, Miguel, para amanhã? O tema de amanhã qual será? Deus buscando os seus filhos. Agora podem ver porque sua mensagem, seu chamado, saiu na América Latina e no Caribe. Porque será? Onde estariam seus filhos primogênitos do último dia? Amanhã falaremos com mais detalhe sobre esse tema.
mas já podemos ver o porquê sua mensagem chegou até nós e porque nós respondemos a seu chamado. E em nossa alma dizemos, isto era o que eu estava esperando. O chamado do nosso Pai Celestial. Vamos deixar aí, porque esse já é outro tema. E não podemos, o que temos para amanhã, já não podemos falá-lo nesta noite. Amanhã, então, falaremos de Deus buscando os seus filhos. Bom, vamos pedir a Miguel, ao reverendo Miguel Bermudes Marim, que passe por aqui, para que continue e finalize nossa parte nessa ocasião. Que Deus os abençoe e os guarde e passem todos muito boa noite.